Pormenorização de uma laje vigada. Pretende-se proceder à ilustração da execução da pormenorização de uma laje armada em duas direções, tendo como ponto de partida as armaduras de dimensionamento. O objetivo é ilustrar a complexidade deste tipo de tarefa, que requer treino, método e atenção. Em termos de problema, o que se pretende é executar a pormenorização da laje representada na figura, que se admite ser com uma espessura de 12 cm, ser executada em materiais C2025 e S400, e admita-se que o dimensionamento prévio conduziu às seguintes armaduras. Portanto, um ASX1 de fit 6 afastados de 15, um ASY1 idêntico, um ASX2 de fit 6 afastados de 10, um ASY2 de fit 6 afastados de 10 e, finalmente, um ASX negativo, ou seja, no bordo de continuidade de FIS de 8 afastados de 10. Sendo dadas as armaduras de cálculo, resta obviamente analisar o problema e decidir relativamente a eventuais armaduras de pormenorização que evidentemente vão ser necessárias para a execução da pormenorização que se pretende fazer. Assim, sabemos que, inevitavelmente, mesmo admitindo que as armaduras fornecidas já tinha sido verificada a armadura mínima, iremos precisar da armadura mínima para a armadura de bordo apoiado e, como tal, proceda-se ao cálculo dessa armadura mínima. A armadura mínima, de acordo com o Eurocódigo, é igual a 0,26 vezes FCTM sobre FSYK vezes D. O que, no presente caso, sendo um C2025, dará um FCTM de 2,2, sendo um S400, será 400, o que resulta um valor de 0,0143D, e que, diz o Eurocódigo, não pode ser inferior a 0,013, o que se confirma, pelo que, conduzindo então ao cálculo da armadura mínima, multiplicando por uma altura útil que vamos admitir igual a 0,9 metros, já que a espessura da laje era de 12 cm, então isto conduziria a uma armadura de 1,29 cm² por metro e, consequentemente, à escolha de diâmetros de 6 afastados de 20. No que diz respeito às armaduras de distribuição, como sabemos, elas são sempre 1/5 da armadura correspondente. A armadura principal de cálculo que temos, que exige a colocação de uma armadura de distribuição, será a armadura no bordo de continuidade, que são FIS de 8 afastados de 10. Indo a uma tabela, concluímos que esta armadura é equivalente a 5,03 cm² por metro, pelo que 1/5 desta armadura será aproximadamente 1 cm² por metro e, portanto, uma escolha plausível será a adoção de diâmetros de 6 afastados de 25. Estamos, portanto, agora em condições de proceder ou de passar à pormenorização da laje. Passando então à representação da pormenorização, começamos pela planta de armaduras inferiores, executaremos a posteriori a planta de armaduras superiores. No que diz respeito à planta de armaduras inferiores, é preciso sempre primeiro olhar para a laje e perceber logo que temos um bordo de continuidade, bordo para o qual podemos dispensar armadura. Essa dispensa de armadura permite o Eurocódigo que dispensemos metade da armadura de vão para o apoio, como tal, e essa dispensa é efetuada a 1/5 do vão. Por essa razão, começo por marcar o 1/5 do vão de 3 metros, que são 60 cm, e o 1/5 do vão de 4 metros, que são 80 cm, e que, portanto, estas guias vão servir-me para proceder à concretização da pormenorização. E agora, o que eu aconselho sempre é começar pelas armaduras principais. Neste caso, como podemos dispensar a armadura, vamos começar pela maior armadura, que é do vão da direita, que, segundo X, são diâmetros de 6 afastados de 10. Irei, portanto, colocar metade dessa armadura, FIS de 6 afastados de 20, de uma ponta à outra da laje.
Os restantes, a outra metade da armadura, fit 6 afastados de 20, vai agora desenvolver-se também nesta laje, mas até à laje seguinte. Como na laje seguinte temos fit 6 afastados de 15, e é uma opção de pormenorização diferente, então vamos optar por interromper esta armadura após o apoio, pondo o respectivo comprimento de amarração. Vamos agora traçar a armadura do vão da esquerda, cuja opção era fit 6 afastados de 15 e, como tal, vamos pôr metade dessa armadura, porque vai ser dispensada para o apoio, vamos pôr metade, que é fit 6 afastados de 30, de uma ponta à outra, como é natural, e vamos pôr a correspondente metade de uma forma similar à que tínhamos colocado no painel 2, até à viga, até atravessar a viga e proceder à respectiva amarração. Fica assim resolvido o nosso problema de pormenorização de armaduras inferiores segundo a direção X. Na direção Y, não existindo bordos de continuidade, não é possível a dispensa de armadura, razão pela qual bastará colocar de uma ponta à outra e em todo o painel a armadura correspondente para essa direção. E, portanto, como são fornecidos fit 6 afastados de 15 para essa armadura, será em todo o painel 1 e, novamente, os diantes de 6 afastados de 15 em todo o painel. E com isto fica concluída a pormenorização deste painel, aconselhando-se no final à retirada destas linhas de chamada. Passando agora para a planta de armaduras superiores. Esta é, obviamente, aquela planta que requer um maior trabalho, requer um método na sua execução e, inevitavelmente, vai ser mais complexa, vai dar um produto com muito mais ruído, digamos assim, de informação, e que convém terem atenção e executar as operações todas sempre do mesmo tipo, até ter a certeza que estão todas completas e executadas. Como as armaduras superiores se desenvolvem sempre até um quarto do respectivo vão, o conselho que eu faço é: vamos marcar o quarto do vão, que neste caso para 3 metros é 0,75 e para 4 metros é 1 metro, isto na direção X. E no que diz respeito à direção Y, o problema é similar, temos 1 metro para cada lado e, consequentemente, fica balizado os pontos onde começam e terminam as nossas armaduras que iremos desenhar. A primeira armadura que devemos desenhar são as armaduras de cálculo. Neste caso sabemos que no bordo de continuidade, ou melhor dizendo, perpendicularmente ao bordo de continuidade, temos uma armadura de fis de 8 afastados de 10 e que, portanto, vai percorrer todo o bordo de continuidade. Fica resolvido este problema. Depois sabemos que temos 4 cantos. E nos cantos nós temos que colocar uma armadura, nos cantos apoiados temos de colocar uma armadura igual à armadura de vão, positiva. Como tal, no painel 1 é fit 6 afastados de 15, se não estou em erro, e fit 6 afastados de 10 no painel 2. E, portanto, fit 6 afastados de 15, começamos pelo primeiro dos cantos, comecei pelo canto superior esquerdo, marco os fit 6 afastados de 15 no segundo X e vou depois marcar o correspondente fit 6 afastados de 15 para fazer a malha da armadura de canto segundo a direção Y. Passo ao canto inferior esquerdo, executo a mesma operação, fit 6 afastados de 15 naquele 1 metro e fit 6 afastados de 15 nos pontos 75 do vão de 3. Vamos agora resolver o canto superior direito e temos fit 6 afastados de 10 numa direção e fit 6 afastados de 10 na outra direção, já que este painel tinha mais armadura inferior. E, finalmente, o canto direito inferior, que temos a malha fit 6 afastados de 10 em ambas as direções.
Colocadas estas armaduras, passamos agora à inclusão da armadura de bordo, que é em todos os bordos a necessidade de colocar uma armadura igual à armadura mínima perpendicular ao bordo. Portanto, começando pelo bordo de cima, será fit 6 afastados de 20, a armadura mínima, e irá naturalmente aonde a do canto terminou até à viga. Faremos o mesmo no bordo vertical esquerdo, que é a armadura fit 6 afastados de 20, desde onde terminou a armadura de canto em cima até onde terminou a armadura de canto em baixo. Vamos repetir a operação no bordo de baixo, fit 6 afastados de 20, desde o canto até à viga. Passando para a laje, para o painel 2, temos o fit 6 afastados de 20, desde a viga até ao canto. Temos um fit 6 afastados de 20 no bordo direito, desde o canto superior até ao canto inferior. E, finalmente, temos o fit 6 afastados de 20, desde o canto direito até à viga entre os dois painéis. Resolvemos com isto as armaduras de bordo. Falta-nos agora só resolver as armaduras de distribuição das armaduras de bordo. E a armadura de distribuição das armaduras de bordo vai, naturalmente, aparecer entre aquelas linhas que nós colocámos logo no início para servirem de guia, devendo essa armadura de distribuição entrar pelo menos um comprimento de amarração para cada lado. E por isso passo a fazer. Vamos começar pela parte de cima, fit 6 afastados de 25, entrando ligeiramente nas duas regiões de canto, e será, obviamente, na zona onde pusemos a armadura de bordo. Passamos ao lado esquerdo, novamente o fit 6 afastados de 25 naquela região. Chamo sempre a atenção, a chamada nunca penetra, nunca passa pela viga. Vamos agora colocar a armadura de distribuição em baixo e temos o fit 6 afastados de 25, de onde até onde, ou seja, desde a viga de baixo até à linha do 1 metro. Agora, no painel da direita, vamos repetir estas 3 armaduras de distribuição que estão em falta. Portanto, em baixo, fit 6 afastados de 25, desde a viga até à linha de chamada. Do lado direito, fit 6 afastados de 25, da viga até à linha de chamada. E, finalmente, em cima, fit 6 afastados de 25, desde a viga até à linha de chamada. Para terminarmos a execução, falta tão somente apenas colocar as armaduras de distribuição dos diâmetros de 8 afastados de 10, faltando apenas já a zona central, e portanto, à semelhança destas últimas armaduras de distribuição, elas vão ter um comprimento ligeiramente superior a esta distância, o tal comprimento de amarração que deve penetrar em cada região. E como estas armaduras são alinhadas com a viga, não é possível desenhar apenas de um lado, temos que desenhar dos dois e fazer as respectivas chamadas. E, portanto, começando pelo lado esquerdo, varão de 6 afastados de 25, desde o limite da região até à viga, e o mesmo do lado direito, fit 6 afastados de 25, desde a viga até àquela região. E, como eu disse há pouco, devemos no final limpar estas linhas de chamada e fica assim concluída a pormenorização deste painel de laje, que naturalmente aconselho que os estudantes pratiquem fazendo este exercício à mão.